Então, pessoal, vamos iniciar, né, nossa primeira aula, compromisso social e ético do professor na formação de cidadãos. Bom, para nós iniciarmos aí, né, os nossos estudos, nós precisamos ter em mente dois conceitos que vão nortear aí, tá, toda essa nossa reflexão sobre esse tema, que é o conceito de ética e o conceito de moral. Bom, então apresentando aqui para vocês uma definição, ética é uma reflexão crítica sobre a dimensão moral do comportamento do homem. A ética, gente, nada mais é do que a nossa capacidade de refletir sobre as nossas ações e sobre as ações do outro, né? Essa capacidade de refletir se uma determinada atitude, uma determinada ação, ela foi correta, ela foi incorreta, tá? Então, a ética é a capacidade da reflexão crítica, tá? E a moral, né, como eu apresentei aqui para vocês a definição, a moral indica o comportamento que deve ser considerado bom ou mal, né? Ou seja, são as regras de convívio e conduta, tá? Nós vamos ver até mais lá na frente, quando falar de ética profissional, né? Nós vamos ver que cada profissão tem um conjunto de regras, né? Que são a sua moral específica, tá, ok? Então, ética, capacidade de reflexão sobre as atitudes, tá? E a moral é o que vai dizer aí, né, se a atitude foi correta, se foi errada, tá? São as regras de convívio, tá, ok? Então, guardem bem esses dois conceitos, tá? Pra gente continuar aqui os nossos estudos. Bom, gente, logo no início ainda da apostila, né, iniciando a nossa reflexão sobre o tema, nós temos aí algumas considerações, né, dessa professora e autora Terezinha Rios, tá? E a Terezinha Rios, ela vai apresentar, assim, alguns conceitos importantes pra gente, né, que é a relação de professor, escola e cultura, né, e como eles estão articulados à ética, tá? Então, primeiro, vamos ver o que a Terezinha Rios vai falar pra gente em relação ao professor, tá? Então, para ela, as ações do professor estão ligadas à ética, né? O educador precisa ter domínio dos conteúdos, que por sua vez tem que estar articulado com os domínios das técnicas e das estratégias. O professor é sempre o mediador entre o aprendiz e a realidade, atuando também para a transformação de todos. Bom, gente, então veja aqui quão importante, né, quando a gente fala aqui que o professor ele é sempre o mediador, né, entre o aprendiz e a realidade, ele está atuando aí na transformação de todos, né? Então, por isso, né, que as ações, elas estão ligadas à ética, tá? Porque quando o professor, ele está agindo aqui, né, nessa mediação entre o conteúdo que ele tem que passar e o aluno, né, ele vai transferir, ele vai fazer uma transferência de valores, né? E esses valores, né, estão ligados, né, aí à questão da ética, né, da ética profissional. O professor, ele é um dos responsáveis pela formação dos cidadãos, né, pela formação do cidadão. O professor, ele é um agente nesse processo de formação do cidadão. Então, dando continuidade, o que a Terezinha Rios agora vai apresentar pra gente sobre a escola, né? Para a Terezinha Rios, a escola é o espaço, né? O professor é o agente, a escola é o espaço em que vai ocorrer essa formação do cidadão, né? A escola, ela vai formar os agentes, né, para que eles possam mudar a sociedade, né? Então, vejam aí, a Rios acha que é possível mudar a sociedade mudando a escola, tá? Então, ela vê a escola como formadora de cidadãos conscientes e críticos, né? Vejam aí, uma escola que não defende os compromissos antagônicos, a educação voltada para o desenvolvimento da consciência crítica, com o objetivo da mudança política na sociedade, a superação dos modelos de dominação. Então, enquanto o professor, ele é o agente, né, na formação de um cidadão crítico, a escola é o espaço, né, que vai ofertar aí essa formação.
E a cultura, aí para a Terezinha, ela é transmitida por diversos meios, entre eles a escola, né, como nós acabamos de dizer. A cultura é o mundo transformado pelos homens, né, é a relação com a realidade que o cerca e o de qual faz parte, né? A cultura, ela é um conjunto aí de saberes que são construídos historicamente, né, por nós, né, pelos seres humanos, e é na escola, né, que os alunos, né, digamos assim, os cidadãos vão ter a oportunidade de ter o contato, né, de ter a oportunidade de ter o contato e também de construir, né, saberes, né, construir a cultura aí. Então, daí a importância do espaço da escola, tá? Para a formação ética, né, que ela permite também a questão do contato, a questão da construção e de transformação da cultura. Bom, gente, aqui eu trouxe uma charge para a gente refletir um pouquinho aí, né, sobre essa questão aí da questão ética, né, do professor. Vejam, tem uma professora, né, corrigindo a prova, chegou um aluninho aí com a maçã. Aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Bom, então, né, será que essa professora aí, ela vai ter uma atitude ética, né, ou uma atitude não ética, né? Será que ela vai aceitar o suborno? A maçã? Será que ela não vai aceitar o suborno? Né? Será que ela vai fazer uma interferência aí, né, com essa criança no momento, explicando essa questão da atitude dele, quais, né, as consequências? Bom, enfim, vamos deixar essa charge aí, né, pra gente ir pensando nela e refletindo, tá? Porque agora, né, nós vamos passar aí a refletir um pouquinho sobre a questão da ética profissional, né? As pessoas não são incentivadas a refletir sobre o seu comportamento ou sobre o bem coletivo. A ética profissional começa com a reflexão e deve ser iniciada antes da prática profissional. Antes de você, né, decidir em que profissão, né, você quer seguir, né, antes de entrar na faculdade mesmo, né, você já deve fazer uma reflexão, né, sobre qual profissional que você quer ser. Né? Nós sabemos que em todas as profissões, né, há bons, né, e maus profissionais, né? Tem os bons e os ruins, né? Por quê? O que diferencia, né? Por exemplo, o médico, o que diferencia, né, a gente o caracterizar como um bom médico ou como um médico ruim, né? Por quê? O professor, né? O que diferencia um professor ser considerado um bom professor e ele não ser considerado um bom professor, ser considerado, né, um professor com práticas pedagógicas ruins, desatualizadas, né? Então, né, antes de escolher a profissão, você tem que pensar que tipo de profissional você quer ser. Você vai ser aquele profissional que aceita subornos, né? Ou você vai ser aquele profissional que, diante de qualquer dificuldade, de qualquer impasse, diante da desvalorização social, você sempre fará o seu melhor, né? Dará ali o suor, o seu sangue para ser um bom profissional. Tá? Então, a ética profissional começa aí, com esse tipo de reflexão, né? Antes mesmo de você ser o profissional, antes de entrar para a faculdade, né? Durante a faculdade também. Aqui, né, chega o que eu falei com você sobre a questão da moral na ética profissional, né? Para Gianotti, existem muitas formas de moralidade, sendo que cada grupo social ou profissional tem a sua identidade, delineada por normas consentidas. As profissões estão referidas a regulamentos que determinam sua natureza e seus limites, com caráter normativo e até mesmo jurídico. Né? Então, cada espaço, cada ambiente de trabalho, né, cada profissão, tem algumas normas, né, específicas que devem ser seguidas, né, ali por todos aqueles profissionais. Então, vamos pensar aí, né, no lado educacional, pensando no professor. Né, na nossa profissão, né, quando você chega a uma escola, há um conjunto de normas ali, né, a serem respeitadas, a serem cumpridas, né? Por exemplo, né, nós professores, nós temos aí
a forma de avaliar os alunos através das notas, né? Então, nós temos ali um compromisso de ter que fechar, né? Fechar diário, lançar as notas, né? Há toda uma regra em relação a isso, né? Um outro exemplo também, né? De nós professores aí, um conjunto de normas que nós temos. Não falar mal, né? Do outro professor à frente dos alunos, né? Dentro da sala de aula. E assim são vários, né? Que nós podemos sair elencando aqui. E o que define uma atitude imoral de uma atitude amoral, né? Então, imoral é quando o sujeito ele conhece as normas, mas ele não segue, tá? Então, ele teve, né, uma atitude imoral. Agora, quando ele não segue as normas porque ele não as conhece, né, ou não compreende os seus valores, ele teve uma atitude amoral. Isso equivale não só dentro do campo profissional, mas, né, dentro da sociedade. Né? Um sujeito em que ele não segue as normas, né, ele sabe, conhece as normas, mas não as segue, né, é um sujeito que age de forma imoral. Né? E quando ele não tem conhecimento dessas regras, né, ou não compreende os seus valores, ele tem uma atitude amoral. Bom, vamos falar um pouquinho aqui dos relacionamentos, né, interpessoal, né, dentro aí do seu ambiente de trabalho, não só do ambiente de trabalho, né, nós estamos falando aqui, há em 5, né, pilares, digamos 5 habilidades aí, né, que nós devemos ter para, né, ter um relacionamento interpessoal de forma harmoniosa, tá? Então, o primeiro aí, gente, a definição, tá, desses 5 pilares estão na apostila, tá, de vocês podem, né, dar uma lida aí, pode até estar seguindo comigo. A relação interpessoal, começando aí no autoconhecimento, né, a habilidade do autoconhecimento. Por que é importante ter? O autoconhecimento é muito importante para você saber, né, como que as suas atitudes interferem no outro. Né? Como que você, até na questão de sentimento, né, sentimental, como que você age, né, diante de determinadas situações, né, se você age de uma forma, né, extremamente, assim, digamos, nervosa, né, ou não, se você se contém demais, né, então é muito importante ter o autoconhecimento, né, para você, né, saber de que forma que suas atitudes, né, vão impactar no outro, tá? O segundo seria a questão da empatia, né? A empatia é você, né, saber ouvir o outro, né? Ouvir a opinião do outro, né? Ter uma certa consideração com o que o outro traz, né, de novo, né, não sair já descartando de início, né, ter essa capacidade de ouvir, de se colocar no lugar do outro também, né. E o próximo aí é a assertividade, né. Então, a assertividade entra em, né, junto com a questão da empatia, saber ouvir. A assertividade, né, nos diz que não basta somente saber ouvir, né, nós devemos também saber falar, né, saber nos comunicarmos, né, e saber qual é o melhor momento, né, para isso, é saber pedir ajuda, né, é expor as nossas dificuldades, né, e a questão da cordialidade. Bom, a cordialidade, né, ela trabalha junto também com a empatia, né, porque ser cordial com o outro, né, sem esperar nada em troca, né, torna os relacionamentos bem agradáveis, tá? São, né, alguns exemplos aí de cordialidade, né? É você ser simpático, né, ser gentil, né? Não custa nada, né, você dar um bom dia, responder o bom dia do colega, por exemplo, né? E, por último aí, o último pilar é a questão da ética, né, que é o que nós vemos falando aqui. Então, a questão, o ser ético, né, dentro das relações interpessoais aí, é você procurar ter atitudes que não interferem no trabalho do outro, que não prejudica o outro,
tá? Então, lembra que a ética é a capacidade de ter a reflexão, né? Então, você tem que sempre ter essa reflexão, nossa, essa atitude que eu vou ter aqui, isso vai prejudicar o meu colega, né, de trabalho, né? Mas que eu vou ser prejudicada, vai ser só eu, ou isso vai interferir também no trabalho do meu colega, vai atrapalhá-lo, tá? Então, como eu falei, isso aqui também não é essas 5 habilidades, não devemos aplicar somente no campo profissional, né? Na nossa vida familiar, né? Também é muito interessante estar aplicando, porque vai causar aí uma harmonia, né? O que vem somente a favorecer o nosso trabalho, o nosso convívio, né? E o trabalho em equipe. Bom, o trabalho em equipe não é apenas trabalhar em conjunto, né? É preciso compartilhar, né? Compartilhar saberes, né? E para isso, né? Tem algumas habilidades, né? Que nós devemos desenvolver, né? Mesmo que às vezes não temos todas, mas é bom a gente procurar desenvolver essas habilidades para trabalhar em equipe. Então, a primeira habilidade é administrar conflitos. Bom, somos seres humanos, né? Todos erramos, então onde tem a imagem de uma pessoa, é claro que pode haver conflitos, e uma forma é saber administrar, né? É saber ouvir, né, os dois lados, né? Saber ouvir as pessoas, todos os envolvidos em algum certo conflito, é saber ceder também, né? Em alguns momentos, né? Para não até para não gerar conflitos, né? A comunicação, né? Também é uma habilidade muito importante, né? Porque é fundamental, né? Que nós saibamos nos posicionar, né? Diante dos nossos colegas, através da comunicação, para que não haja também conflitos, né? Para que não haja conflitos, não haja falhas na comunicação, não fique aquela coisa maldita, o me disse, né? A questão da fofoca, né? Também entra aqui, tá? Nessa questão, né? Sempre evitar, porque, né? A fofoca, ela entra aí como uma falha também, né? Na comunicação. A confiança, né? Procurar ter aí estabelecer a confiança entre os colegas de trabalho, né? Confiar em quem está ali, né? Trabalhando, realizando um trabalho com você, né? É uma forma em que favorece muito, né? A questão do trabalho, né? Em si. Inovar, né? Procurar sempre ter ideias inovadoras, né? Propor sempre inovar o trabalho, né? Para que não fique sempre naquela mesmice, né? E a proatividade, né? Então, a proatividade é você tomar atitudes, né? Não esperar que, né, o seu chefe peça para você ir fazendo as coisas, né? Se você viu que algo ali precisa ser mudado e que isso, né, vai trazer benefícios, né, para todos, então tome você a atitude, né, de pegar e fazer e tomar a frente, né, visando que isso vai trazer algo de positivo aí para o seu grupo. E vamos, né, já concluindo aqui, né, falando o que tem a ver, né, toda essa questão desse trabalho em equipe, né, dessa ética profissional, e o que isso interfere aí na questão do professor, né? Lembrando que o professor, ele é um formador, né, ele participa aí na formação, né, dos pequenos cidadãos, né? O professor e a equipe escolar, né, são elementos-chave para que os princípios de igualdade, de oportunidades, tolerância, justiça, liberdade e confiança na comunidade passem da reflexão à ação, né, eliminando preconceitos e discriminações. Então, lembra lá, gente, que o professor ele vai ser o mediador, né? Então, o professor ele é responsável, né? Ele está ali, né, à frente dos alunos, né? Então, ele que vai fazer sair do papel toda, né, aquela, né, história da formação. Vamos formar um sujeito crítico. Então, tem toda aquela teoria no papel. O professor é responsável por colocar aquilo tudo em prática. Tá? Alguns elementos aí ligados à ética do professor, né? São os relacionamentos pessoais, a empatia, né? Promover a inclusão. Então, você como professor, né? É bom você refletir. Eu estou mesmo promovendo a inclusão dos meus alunos, né? Ou estou apenas deixando ele lá,
Passa lá, deixa ela no canto, né? Ou então, pior, deixa ela lá fora, né? Deixa ela lá fora. Agora eu vou dar prova, deixa ele lá fora. Então, como está sendo a sua participação aí na promoção da inclusão dos seus alunos, né? A questão da autonomia e da tolerância, né? A promover a reflexão, né? Nós estamos formando sujeitos pensantes, né? E preocupar também com o bem-estar dos alunos, né? Não é somente pensar em si, né? Somente no seu umbigo, né? Nós temos que pensar a todo instante também no bem-estar dos nossos alunos, porque isso também vai interferir, né, na forma do nosso trabalho, né, em como nós iremos trabalhar. E a ética na educação infantil. Bom, gente, não é porque é criança, né, que você vai fazer o que você quiser com ela, porque ela é uma criança, né? A criança, ela é um sujeito de direitos, né? Então, ou seja, ela é uma criança cidadã, né? E um dos direitos, claro, da criança é o direito à educação, né? É o direito à escola. Então, cabe ao educador compreender a criança em sua individualidade, atendendo à sua formação emocional, mas, né, também impor limites, não esperar pela cristalização prematura, né, da perfeição ética, tá? Ou seja, né, o que quer dizer isso aqui? A criança deve ser levada em conta, né, toda a sua questão emocional, né, não se deve ignorar, a criança está chorando, deixa chorar que passa. Não, ela tem que ser, o professor, né, e os cuidadores também, que estão ali, tem que fazer um trabalho emocional com essa criança, né, levar em consideração, né, o que está acontecendo. Ela tem que ser respeitada, né, acima de tudo, por ser uma criança, né, mas isso não quer dizer que ela pode sair fazendo tudo o que quer, né. Então, é importante, né, para o profissional, né, que está diante aí da educação infantil, saber apresentar os limites, né, para essa criança, né? Você não pode, né, porque você, né, tem seus direitos, é uma criança, você pode fazer tudo que você quer, não, né? É apresentar os limites, até porque a formação, né, aí, né, dos cidadãos, essa questão da consciência dos valores, né, éticos, isso começa lá, né, nós como educadores sabemos, lá bem no início, né, quando eles já, né, estão aí na pré-escola. Bom, então, bons estudos, até a próxima aula, né, dúvidas, vocês, né, podem enviar, né, iremos propor também alguns fórumzinhos, né, de discussão, né, pra gente discutir mais um pouquinho desse assunto, e um abraço para vocês, até a próxima aula.